Meu nome é Rosalina Batista, tenho 67 anos e nasci numa roça pequena perto de Pirenópolis, Goiás. Esta é minha história. Cresci com os pés descalços correndo entre as plantações de milho e mandioca, com o cheiro de terra molhada entrando pelas narinas depois da chuva. Éramos 8 irmãos, eu a terceira mais velha. Meu pai e minha mãe eram gente simples que acordava com o cantar do galo e só descansava quando o sol já tinha ido embora faz tempo. Nossa casa era de barro batido, com piso de chão mesmo. Minha mãe varria aquele terreiro todo dia, deixando aqueles risquinhos bonitos na terra. O colchão era de palha de milho e quando chovia forte, a água entrava pelas frestas do telhado. A gente colocava as panelas embaixo das goteiras, e o barulho da água caindo virava uma música que me embalava o sono. Desde pequena, já sabia o que era trabalho duro. Lavava roupa no córrego, ralava mandioca para fazer farinha, ajudava na colheita quando chegava o tempo. Minhas mãos já eram calejadas antes mesmo dos 12 anos. Aos domingos, a gente se arrumava com o que tinha de melhor. Quase sempre roupa remendada, mas limpa e bem passada, e ia para a igrejinha de Nossa Senhora do Rosário. Depois, tinha sempre um almoço na casa de algum vizinho, com viola, prosa e aquela comida que só gente da roça sabe fazer direito. Não era vida ruim, não. Tinha amor, tinha comida na mesa, tinha risada. Mas quando eu olhava para as costas curvadas da minha mãe, ainda moça, mas já parecendo velha de tanto trabalhar, um medo crescia dentro de mim. Será que esse seria meu destino também? Não quero passar a vida inteira com a enxada na mão, confessei um dia para Zefinha, minha amiga de infância, enquanto a gente torcia as roupas molhadas na beira do córrego. A água gelada deixava nossos dedos vermelhos e dormentes. E o que mais uma moça como nós poderia fazer, Rosalina? Ela perguntou, rindo da minha ousadia. O sol forte batia na água e refletia em seu rosto suado. A não ser que case com um homem da cidade, foi ali, escutando o barulho da água correndo nas pedras, que aquela ideia começou a crescer dentro de mim. O casamento parecia ser a única porta que poderia me levar para uma vida diferente. Minha chance apareceu quando eu tinha 16 anos. Era festa de São João na cidade. Mamãe tinha costurado um vestido amarelo para mim, o mais bonito que já tive até então. Passei a tarde inteira enrolando meu cabelo em trapos de pano para fazer cachos, e coloquei uma fita vermelha que tinha guardado especialmente para a ocasião. Foi lá que conheci Arlindo. Ele não era o rapaz mais bonito nem o mais falante da festa. Ficava meio afastado, encostado num canto, observando tudo com aqueles olhos quietos. Quando nossos olhares se cruzaram pela terceira vez, ele criou coragem e veio me oferecer um copo de quentão. "Cuidado que tá quente", ele avisou, com uma voz tão baixa que quase não escutei no meio do barulho da sanfona e das risadas ao redor. Começamos a conversar sobre coisas sem importância. A festa, o tempo, as plantações. Ele me contou que trabalhava na venda do pai, um comércio pequeno, mas respeitado na cidade. Tinha as mãos limpas e as unhas cortadas, usava uma camisa bem passada. Um moço da cidade, exatamente como Zefinha tinha falado. Depois daquele dia, Arlindo começou a aparecer lá na roça. Sempre arranjava uma desculpa, entregar uma encomenda, comprar ovos frescos, perguntar se tinha queijo para vender. Mas eu sabia que ele vinha era para me ver. Às vezes, trazia um agrado, uma fita para o cabelo, um doce da cidade, uma revista antiga. Meu pai olhava desconfiado, mas minha mãe sempre dizia: "Deixa o rapaz, Sebastião, é moço de família, tem emprego, futuro. Melhor que esses caboclos daqui que só sabem pegar no cabo da enxada." Em 6 meses, já estávamos falando em namoro. Em 1 ano, em casamento. Quando Arlindo veio com os pais pedir minha mão oficialmente, foi a primeira vez que vi Dona Sebastiana, minha futura sogra. Alta, magra, de cabelos pretos sempre presos num coque tão apertado que parecia esticar a pele do rosto. Me olhou de cima a baixo com uns olhos que pareciam raio-x, daqueles que enxergam até o que a gente quer esconder. "Então é essa a moça", ela disse com uma voz seca como palha. "Um pouco nova, não? E sem muito estudo, pelo que entendi." Senti minhas bochechas queimarem de vergonha. Era verdade. Tinha feito só até o 3º ano primário, quando a professora da roça foi embora e ninguém veio substituir. Mas prendada e de boa família,
acrescentou seu Antônio, pai de Arlindo, com um sorriso bondoso que me acalmou um pouco. É o que importa, não é mesmo? Engoli seco e apertei as mãos suadas no colo do vestido domingueiro. Os olhos de Dona Sebastiana pareciam dizer que não era o suficiente, que eu nunca seria suficiente para o filho dela. Mas o que eu podia fazer? Era uma moça da roça, sem dote, sem educação fina. Natural que a mãe de Arlindo, dona de comércio na cidade, quisesse coisa melhor para o filho único. O noivado foi curto, só 3 meses. Casei com um vestido simples que minha mãe costurou, véu emprestado da minha prima e sapatos que apertavam os dedos porque eram um número menor que o meu. A cerimônia foi na igrejinha da matriz de Pirenópolis, seguida de uma festa no quintal da casa dos meus pais. O cheiro de quitanda saindo do forno de barro se misturava com o perfume das damas da noite que mamãe tinha plantado em volta do terreiro. A sanfona do Tião Carreiro animava os convidados, enquanto as crianças corriam entre as pernas dos adultos. Arlindo parecia feliz, apesar daquela timidez que nunca abandonava ele por completo. Dançamos juntos, comemos, recebemos os votos de felicidades. Mas durante toda a festa, eu sentia os olhos de Dona Sebastiana me seguindo, me julgando, como se estivesse só esperando eu fazer alguma coisa errada. Quando chegou a hora de partir, descobri algo que ninguém tinha me avisado antes. Não teríamos nossa própria casa. Iríamos morar com meus sogros, no sobrado anexo à venda que eles tinham na cidade. Só até juntarmos dinheiro para o nosso cantinho. Arlindo explicou, percebendo minha surpresa. Vai ser por pouco tempo, prometo. O pouco tempo acabou se estendendo. Muito mais do que eu jamais poderia imaginar. A casa dos meus sogros era um sobrado de 2 andares, com a venda ocupando toda a parte da frente do térreo. Entrei naquele lugar com o coração batendo tão forte que parecia que ia rasgar meu peito. O cheiro de café recém-passado se misturava com o de produtos de limpeza e mercadorias da venda. Açúcar, querosene, fumo de corda. Foi seu Antônio quem me recebeu de braços abertos, com um abraço que cheirava a tabaco de cachimbo. Seja bem-vinda à sua nova casa, minha filha. Ele disse com aquela voz mansa que me lembrava um pouco meu próprio pai. Dona Sebastiana apenas balançou a cabeça e disse com aquela voz que parecia raspar: Seu quarto está arrumado. Amanhã mostro como as coisas funcionam por aqui. Aquela primeira noite foi estranha como tudo que é novo e desconhecido. O colchão não era de palha como eu estava acostumada, mas ainda assim não consegui dormir direito. A casa fazia barulhos diferentes dos que eu conhecia. Não eram grilos e sapos, mas rangidos de madeira e o murmúrio distante das conversas dos meus sogros no quarto ao lado. Arlindo foi carinhoso e paciente, entendendo meu nervosismo. Depois do inevitável encontro que sela um casamento, ele segurou minha mão até adormecer, prometendo baixinho: Vai dar tudo certo, você vai ver. Mal sabia ele o que estava por vir. Na manhã seguinte, acordei com batidas fortes na porta. O sol mal tinha aparecido. Na minha casa não se dorme até tarde, anunciou Dona Sebastiana quando abri a porta, esfregando os olhos de sono. O café já está na mesa. Foi só o começo. Logo aprendi que na casa da Dona Sebastiana, tudo tinha um jeito certo de ser feito. O jeito dela. A roupa precisava ser passada com vinco no centro certinho. O arroz tinha que ser escolhido grão por grão antes de lavar. As panelas precisavam brilhar como espelho novo. Não é assim que se faz. Ela vivia repetindo, tomando o que eu tinha nas mãos: o ferro de passar, a vassoura, a faca de cortar verdura. Deixe que eu mostre. Cada correção vinha com aquele olhar de quem diz: como meu filho foi se casar com uma mulher que nem isso sabe fazer direito. Eu engolia o choro e tentava aprender. Não era só que eu fazia as coisas diferentes. Era que nada do que eu fazia parecia bom o suficiente para os olhos dela. Se eu lavava a louça, tinha deixado uma manchinha de gordura. Se varria o chão, tinha esquecido um cantinho. Se fazia um bolo, estava ou muito doce ou muito seco. Quando Arlindo estava por perto, ela se continha um pouco. Às vezes, ele até tentava me defender. Mãe, dá um tempo para Rosa se acostumar. Cada casa tem seu jeito. Justamente, ela respondia, esticando mais ainda aquele coque apertado. E o jeito desta casa é o meu. Sempre foi assim. Não vai mudar agora. Seu Antônio, bondoso como sempre, tentava suavizar as coisas.
Às vezes me trazia um doce escondido, um retalho bonito que sobrou na venda, uma palavra de encorajamento quando me encontrava sozinha. Sebastiana é durona mesmo, ele me explicou uma vez, enquanto me ajudava a estender roupa no varal do quintal. O cheiro de sabão de coco impregnava nossas mãos. Mas no fundo tem bom coração. Perdeu um filho antes de Arlindo nascer e depois não pôde ter mais nenhum. Isso endureceu ela. E Arlindo virou toda a sua vida, entende? Entendi, sim. Mas compreender não tornava mais fácil viver debaixo daquele teto, sentindo-me sempre como uma intrusa, uma incompetente, uma ameaça. O único que realmente me aceitava sem julgar era seu Firmino, pai de Dona Sebastiana. Um senhor de quase 80 anos, magrinho, com olhos que pareciam guardar todas as histórias do mundo. Passava horas na varanda dos fundos, pitando seu cachimbo e contando casos antigos para quem quisesse ouvir. Não liga para Sebastiana não, menina. Ele me aconselhava enquanto descascávamos mandioca juntos. O barulho da faca na casca grossa tinha um ritmo que me acalmava. Minha filha sempre teve esse jeito mandão. Puxou a mãe, que Deus a tenha. Mas você é forte, vejo nos seus olhos. Vai aguentar o tranco. Eu tentava acreditar nele. Dias viraram semanas, semanas viraram meses. Fui me adaptando como pude, engolindo lágrimas, aprendendo a fazer as coisas do jeito da Dona Sebastiana, procurando pequenos momentos de alegria nas migalhas de afeto que Arlindo conseguia me dar entre o trabalho na venda e as exigências da mãe. Quase não tínhamos tempo a sós. De dia, ele trabalhava com o pai. De noite, sempre havia as conversas sobre o negócio, as preocupações com a saúde de seu Firmino, os planos para o futuro, um futuro onde eu parecia ser só um detalhe, não uma parte importante. No dia em que completamos 6 meses de casados, fiz um bolo de fubá com goiabada, o preferido de Arlindo. Passei a tarde inteira naquela cozinha quente, medindo ingredientes, mexendo a massa, controlando o forno a lenha. Quando Dona Sebastiana entrou e viu o que eu estava fazendo, soltou aquele suspiro de quem vê um problema chegando. Arlindo não gosta de muito cravo na massa, ela comentou, olhando por cima do meu ombro. E esse forno está quente demais. Vai queimar por fora e ficar cru por dentro. Respirei fundo, contando até 10 como minha mãe tinha me ensinado quando eu queria explodir. Dona Sebastiana, hoje faz 6 meses que me casei com seu filho. Quero fazer algo especial. Por favor, me deixe tentar do meu jeito. Ela me olhou como se eu tivesse dito o maior absurdo do mundo. Depois saiu da cozinha sem dizer nada, mas deixando um silêncio pesado para trás. O bolo ficou bom. Não perfeito, mas bom o suficiente para Arlindo sorrir e me dar um beijo na frente de todo mundo quando chegou do trabalho e viu minha surpresa. Foi nessa mesma noite que contei a novidade. Eu estava esperando um bebê. A notícia foi recebida com reações bem diferentes. Arlindo quase chorou de alegria, me abraçando como se eu fosse quebrar. Seu Antônio abriu um sorriso tão grande que iluminou a sala inteira. Dona Sebastiana ficou parada, a colher de sobremesa suspensa no ar. Depois de um silêncio que pareceu durar uma eternidade, ela disse: "Um bebê é uma grande responsabilidade. Vamos ter que ensinar muita coisa para você, Rosalina. Criar uma criança não é como cuidar de galinha no quintal." O comentário doeu como uma agulhada, mas decidi ficar com a parte boa. Pelo menos ela não estava abertamente contra a ideia do neto. A gravidez trouxe mudanças na casa. Fui dispensada das tarefas mais pesadas, como carregar baldes de água ou esfregar o chão. Dona Sebastiana passou a me observar com um outro tipo de atenção, menos hostil, mais avaliadora, como se estivesse me preparando para um teste importante. Com a barriga crescendo, vieram também as instruções intermináveis sobre o que eu devia e não devia fazer. Não levante os braços acima da cabeça, faz o cordão enrolar no pescoço da criança. Coma fígado pelo menos 3 vezes por semana, senão o bebê nasce fraco. Não fique olhando para aquele gato de rua, a criança pode nascer com cara de bicho. Eu ouvia tudo calada, tentando separar na minha cabeça o que era sabedoria antiga do que era pura superstição. Mas havia uma coisa que me preocupava de verdade: a insistência dela de que eu não fosse a um médico. Mulher da minha família sempre pariu em casa, com parteira, ela dizia, balançando aquela cabeça dura. Médico só serve para complicar o que é natural.
Foi aí que vi Arlindo enfrentar a mãe pela primeira vez desde que nos casamos. Rosa vai consultar o Dr. Geraldo, sim, ele falou, com uma firmeza que me surpreendeu. Os tempos são outros, mãe, e não vou arriscar a vida da minha esposa e do meu filho. O rosto de Dona Sebastiana ficou vermelho como pimenta, mas ela não discutiu. Só saiu da sala resmungando algo sobre jovens que acham que sabem mais que os antigos. À medida que a barriga crescia, meu corpo ficava mais pesado e desajeitado. Tinha enjoos pela manhã, dores nas costas, pés inchados que mal cabiam nos sapatos. Mesmo assim, continuava fazendo o máximo que podia nas tarefas da casa, tentando provar que não era inútil só porque estava carregando uma vida. Uma noite, acordei assustada com uma presença no quarto. Era Dona Sebastiana, parada do lado da minha cama, me observando à luz fraca de uma lamparina. A chama dançava e jogava sombras estranhas pelo quarto. "O que houve?" perguntei com o coração disparado. "Aconteceu alguma coisa?" "Nada", ela respondeu, sem se desculpar por estar ali. "Só vim ver se precisava de alguma coisa." Naquele momento, percebi que algo tinha mudado nela. Não era exatamente carinho o que via em seus olhos, mas um tipo de preocupação protetora. Não por mim, certamente, mas pelo pequeno ser que eu carregava, o futuro da família, a continuação do nome, o neto tão esperado. Talvez fosse esse o meu valor agora, não como esposa de Arlindo, não como dona de casa, mas como a portadora do próximo Batista. Era pouco, mas era algo, um lugar. Uma função que só eu podia cumprir. O parto aconteceu numa madrugada quente de janeiro. As dores começaram depois do jantar, aumentando aos poucos até eu não conseguir mais esconder. Por volta da meia-noite, Arlindo saiu correndo para buscar o Dr. Geraldo, enquanto Dona Sebastiana e uma vizinha experiente me ajudavam a preparar para o que viria. "Respira fundo quando a dor vier", me dizia Dona Sebastiana, segurando minha mão com uma força que nunca tinha demonstrado antes. "Não prende a respiração. Deixa o corpo trabalhar." As dores eram como facadas que vinham e iam, rasgando minha barriga. O suor escorria pelo meu rosto e ensopava a camisola. Eu mordia o lençol para não gritar e acordar seu Firmino. No intervalo entre as contrações, ouvia o cri-cri dos grilos lá fora e o tic-tac do relógio que parecia nunca andar. "Cadê o Arlindo com o doutor?" eu perguntava, com medo na voz. "Tá demorando demais. Homem nessas horas só atrapalha", respondeu Dona Sebastiana, molhando um pano na bacia de água fresca e colocando na minha testa. "O bebê vem quando tem que vir, com médico ou sem médico." Eu nunca tinha sentido tanto medo na vida. E se algo desse errado? E se eu não aguentasse? E se o bebê nascesse com problema? As histórias que tinha ouvido de outras mulheres voltavam como assombração. Crianças nascidas mortas, mães que não resistiram ao parto. Quando o Dr. Geraldo finalmente chegou, já estava amanhecendo, tinha um cheiro de éter e remédio, que me deu um pouco de alívio só de sentir. Ele me examinou rapidamente, suas mãos frias tocando minha barriga inchada. "Está progredindo bem, mas ainda vai demorar. O bebê está na posição certa, mas o colo precisa dilatar mais." As horas seguintes foram um borrão de dor, suor e desespero. Em algum momento, ouvi ele dizer algo sobre complicação e posição do cordão. Mas eu estava tão perdida na agonia que nem conseguia entender direito o que se passava. "Precisamos agir rápido", anunciou o médico, e percebi pelo tom que a coisa era séria. "O bebê está em sofrimento." Vi o pânico nos olhos de Arlindo, que tinha insistido em ficar no quarto, apesar das reclamações da mãe. Dona Sebastiana estava num canto, rezando baixinho, Ave-Marias e Pai Nossos se misturando numa corrente que não parava. O que aconteceu depois foi rápido e confuso. O Dr. Geraldo pediu instrumentos, deu ordens, falou coisas que eu não entendia. Senti dor, pressão, algo sendo feito que eu não conseguia compreender. E então, quando achei que não ia aguentar mais, ouvi o choro fraquinho e zangado de uma criança. "É um menino!" anunciou o médico, levantando um serzinho vermelho e molhado. "Meu filho!" eu murmurei, estendendo os braços que tremiam de fraqueza. "Deixa eu ver meu filho." Limparam o bebê rapidamente e colocaram ele no meu peito. Era tão pequeno, tão perfeito, com um monte de cabelo escuro,
e a carinha fechada de quem não está nada contente de ter saído do lugar quentinho onde estava. Ele é lindo, disse Arlindo, chorando sem vergonha. Obrigado, Rosa. Obrigado por nosso filho. Mesmo fraca e dolorida, senti um amor tão grande que quase não cabia dentro de mim. Aquele pedacinho de gente tinha acabado de chegar e já era dono do meu coração inteiro. Como vão chamar o menino? Perguntou seu Antônio, que tinha entrado no quarto depois do nascimento. Arlindo e eu nos olhamos. A gente tinha conversado sobre nomes, mas nada estava decidido ainda. Davi, respondi sem pensar muito. Vamos chamar ele de Davi. Davi, repetiu Dona Sebastiana, com cara de quem não gostou. De onde tirou esse nome? Não tem nenhum Davi na família. Por isso mesmo, respondi, me surpreendendo com minha própria coragem. Ele é uma pessoa nova, o começo de algo novo. Merece um nome só dele. Achei que ela ia brigar, mas para minha surpresa, depois de um momento calada, Dona Sebastiana só balançou a cabeça. Davi, ela repetiu como quem experimenta um gosto novo. É um nome forte, nome de rei. O rei Davi da Bíblia era o menor entre os irmãos, comentou seu Firmino, que tinha vindo conhecer o bisneto. Mas foi o escolhido de Deus. E assim, nosso pequeno Davi ganhou seu nome. Foi lavado e apresentado à família, tudo enquanto o sol nascia lá fora, pintando o céu de rosa e dourado. Os dias que vieram depois foram de muito cansaço, muita dor e muita emoção. Tinha perdido sangue demais no parto, explicou o doutor Geraldo, e precisava ficar de cama pelo menos 2 semanas. Mas quem vai cuidar do bebê? Perguntei aflita. Eu cuido, declarou Dona Sebastiana, com aquele jeito dela que não aceitava discussão. Já criei um filho, sei como se faz. Foi assim que meu filho recém-nascido acabou passando suas primeiras semanas mais no colo da avó do que no meu, sendo trazido para mim só na hora de mamar e receber um pouco de carinho antes de ser levado de volta. No começo, isso me doía profundamente. Sentia que estava perdendo momentos preciosos, que não estava criando aquela ligação importante entre mãe e filho. Mas eu estava fraca demais para reclamar. E no fundo sabia que Dona Sebastiana realmente sabia cuidar de um bebê. Davi estava sempre limpinho, bem alimentado e quentinho quando o trazia para mim. Numa dessas vezes, no meio da noite, quando ela trouxe o bebê para mamar, notei algo diferente no jeito dela olhar para o neto. A dureza de sempre tinha sumido, os olhos críticos agora eram só ternura enquanto observava o pequeno. Ele tem os olhos do meu Antônio, ela comentou baixinho, tocando o rostinho do bebê com uma delicadeza que me surpreendeu. E o queixo do meu pai. Era a primeira vez que a ouvia falar do marido pelo nome, não só como o pai de Arlindo. Percebi que tinha toda uma história ali, uma vida de alegrias e tristezas que eu nem imaginava. A senhora amava muito seu marido? Perguntei, aproveitando aquele momento raro em que ela parecia mais aberta. Ela me olhou como se tivesse esquecido que eu estava ali. Mais do que tudo, respondeu depois de um tempinho. Quando ele se foi, pensei que ia morrer também. Foi Arlindo que me fez continuar vivendo. Sinto muito, falei, tocada por aquela confissão que nunca esperei ouvir. Deve ter sido muito difícil. A vida é difícil, Rosalina, ela disse, voltando um pouco ao tom seco de sempre. Principalmente para a mulher. Por isso a gente precisa ser forte. Por isso às vezes pareço dura. A vida não dá moleza para quem é mole. Naquele momento, vi Dona Sebastiana diferente. Não como a sogra terrível que queria mandar em tudo, mas como uma mulher que tinha sofrido grandes perdas e encontrado seu jeito próprio de sobreviver a elas. Conforme fui recuperando as forças, comecei a insistir em passar mais tempo com Davi. No começo, Dona Sebastiana resistiu. Você ainda está fraca. Pode deixar o menino cair ou não perceber se ele tiver com algum problema. Sou a mãe dele, respondi com uma firmeza que nem sabia que tinha. Preciso aprender a cuidar do meu filho e só vou aprender fazendo. Para minha surpresa, foi Arlindo quem me apoiou. Mãe, Rosa precisa criar laço com o bebê. A senhora pode ensinar, mas ela tem que praticar. Foi o começo de uma trégua. Dona Sebastiana passou a me ensinar, ainda de jeito crítico e muitas vezes impaciente, mas pelo menos estava me passando o que sabia. Como segurar o bebê no banho,
como saber quando o choro era de fome ou de cólica, como enfaixar o umbiguinho para cicatrizar direito. Não assim, ela dizia, tirando o bebê dos meus braços. Olha, a cabeça tem que ficar apoiada assim, tá vendo? E quando for trocar a fralda, nunca deixa ele sozinho na cama, nem por um segundo. Eu engolia o orgulho e aprendia. Por mais difícil que fosse ouvir críticas o tempo todo, reconhecia que tinha sabedoria ali. A experiência de alguém que tinha criado um filho saudável em tempos muito mais difíceis. Os meses foram passando. Davi crescia forte e alegre, uma criança que logo começou a sorrir e reconhecer as pessoas. Com 6 meses, já sentava sozinho. Com 8, engatinhava pela casa toda, explorando cada cantinho sob o olhar atento da avó e meus cuidados cada vez mais confiantes. Foi nessa época que seu Antônio começou a ficar doente. No começo, eram só tosses e cansaço que achamos que era da idade. Mas logo piorou. Febre de noite, perda de peso, falta de ar. O diagnóstico do Dr. Geraldo foi cruel. Tuberculose, já avançada. "Quanto tempo ele tem?" perguntou Dona Sebastiana, com uma calma que escondia o desespero que dava para ver nos olhos dela. "Difícil dizer", respondeu o médico. "Semanas, talvez alguns meses. Não mais que isso, infelizmente." A doença foi rápida. Em menos de um mês, seu Antônio já não saía da cama. Arlindo assumiu completamente a venda, contando só com a ajuda do rapaz que o pai tinha contratado no ano anterior. Dona Sebastiana se dividia entre cuidar do marido doente e ficar de olho em Davi, que agora, com quase um ano, dava trabalho redobrado com seus primeiros passinhos. Eu tentava ajudar como podia, fazendo mais tarefas da casa, cuidando de Davi sempre que me deixavam, preparando caldos e chás para o meu sogro. Mas o clima na casa era pesado, cheio de tristeza escondida e medo do que todos sabiam que ia acontecer. Seu Antônio partiu numa madrugada de abril, com chuva fina batendo na janela e a família toda em volta da cama. Suas últimas palavras foram para o filho: "Cuide da sua mãe e do seu menino, Arlindo. Agora você é o homem da família." O enterro foi simples, mas muito cheio. Parecia que a cidade inteira veio se despedir do comerciante honesto que tinha servido a comunidade por tantos anos. Dona Sebastiana enfrentou tudo com uma dignidade impressionante. Seca, sem lágrimas na frente dos outros, agradecendo cada pessoa com um aceno de cabeça. Mas de noite, quando achava que ninguém estava ouvindo, eu a escutava chorar baixinho no quarto, que agora ocupava sozinha. Uma semana depois do enterro, ela reuniu a família na sala. Eu, Arlindo, seu Firmino e até mesmo o pequeno Davi no meu colo, embora ele não entendesse nada do que estava acontecendo. "Precisamos decidir o que fazer com a venda", ela anunciou direto. "Antônio deixou tudo organizado, mas alguém precisa tocar o negócio." "Eu assumo, claro", respondeu Arlindo. "Era o que papai queria." Dona Sebastiana concordou com a cabeça, mas depois disse algo que me pegou completamente de surpresa. "E Rosalina vai ajudar. Ela tem jeito com os clientes e agora que Davi está maiorzinho, pode dividir o tempo entre a criança e a venda." Olhei para ela sem acreditar no que tinha ouvido. Era a primeira vez que me incluía em decisões importantes, a primeira vez que reconhecia qualquer qualidade em mim além de críticas. "A senhora acha mesmo que posso ajudar?" perguntei, pensando que tinha entendido errado. "Não estaria falando se não achasse", ela respondeu no seu jeito prático de sempre. "Além disso, vi como você lida com as contas da casa. Tem cabeça para números e isso é importante num comércio." Aquele pequeno elogio, vindo de quem veio, valeu mais para mim do que 1000 palavras bonitas de outras pessoas. Era como se, finalmente, depois de quase 2 anos, vivendo debaixo do mesmo teto, Dona Sebastiana estivesse me enxergando de verdade. Não só como a esposa inadequada que seu filho tinha escolhido, mas como uma pessoa com valor próprio. Nas semanas seguintes, uma rotina nova se estabeleceu. Arlindo passava o dia inteiro na venda, assumindo o lugar que tinha sido do pai. Eu dividia meu tempo entre cuidar de Davi e algumas horas na venda, principalmente de tarde, quando o movimento era menor. Para minha surpresa, descobri que gostava do trabalho no comércio. Tinha jeito para lidar com os clientes, para organizar as mercadorias, para manter as contas em dia.
Era bom usar minha cabeça para algo além das tarefas de casa que se repetiam todo dia. E a sensação de estar contribuindo para o sustento da família me dava uma confiança nova. Foi durante esse período, uns 6 meses depois da morte de seu Antônio, que tive minha primeira grande briga com Dona Sebastiana. O motivo parecia simples. Eu queria começar a oferecer um serviço de costura na venda. Sempre gostei de costurar, expliquei durante o jantar. Aprendi com minha mãe desde pequena. Poderíamos usar aquele cantinho nos fundos da venda, não ia atrapalhar o movimento normal. Costura? Dona Sebastiana repetiu, como se eu tivesse sugerido algo absurdo. Isso não é negócio, Rosalina. A venda sempre foi só de secos e molhados, e assim deve continuar. Mas poderíamos atrair mais clientes, argumentei. Muitas mulheres que vêm comprar mantimentos também precisam de ajustes em roupas ou vestidos novos para ocasiões especiais. E quem ia cuidar da casa? De Davi? Você já passa tempo demais longe das suas obrigações principais. Aquilo doeu como um tapa na cara. Depois de meses achando que finalmente tinha conquistado algum respeito, lá estava ela me colocando de volta no meu lugar. O de dona de casa e mãe, nada mais. Posso dar conta de tudo, respondi, tentando controlar a voz que queria tremer de raiva. Davi fica bem com a senhora quando preciso sair. E a casa está sempre arrumada, nunca deixei minhas obrigações de lado. Ideias de grandeza, Dona Sebastiana balançou a cabeça. É isso que dá deixar uma moça da roça se meter em negócios. Logo vai querer transformar nossa venda tradicional em sei lá o quê. Mãe, Arlindo entrou na conversa, numa das raras vezes que enfrentou a mãe diretamente. Acho que a ideia da Rosa tem futuro. Poderíamos pelo menos experimentar. O olhar que Dona Sebastiana lançou para o filho estava cheio de surpresa e algo parecido com traição. Você também, Arlindo? Vai contra tradições de décadas por causa de um capricho dela? Não é capricho, mãe. É uma ideia de negócio. Papai sempre dizia que precisamos nos adaptar aos novos tempos. A menção ao falecido marido pareceu atingir Dona Sebastiana de um jeito que nenhum outro argumento conseguiria. Ela ficou em silêncio por um tempão, depois se levantou da mesa sem dizer nada e foi para o quarto. Passei a noite toda acordada, com medo de ter causado uma briga sem conserto. Mas na manhã seguinte, para minha surpresa, ela apareceu no café com uma proposta. Vamos fazer um teste de 3 meses. Se não der resultado, ou se atrapalhar suas obrigações em casa, voltamos atrás. E o investimento inicial sai do seu dinheiro, não do caixa da venda. Era mais do que eu esperava. Aceitei na hora, antes que ela mudasse de ideia. Obrigada, Dona Sebastiana. Prometo que não vai se arrepender. Ela apenas balançou a cabeça, mas notei algo diferente no olhar dela. Não era aprovação exatamente, mas talvez um novo tipo de respeito. Ou talvez só curiosidade para ver até onde eu iria com aquela ideia absurda. Comecei modestamente. Limpei e arrumei o cantinho nos fundos da venda, trouxe minha máquina de costura, um presente de casamento da minha mãe que mal tinha usado, comprei linhas, agulhas e outros materiais básicos com o dinheirinho que tinha guardado. No primeiro mês, as clientes foram poucas, principalmente mulheres que já frequentavam a venda e experimentaram o serviço por curiosidade. O barulhinho da máquina de costura se misturava com o movimento da venda, criando uma música nova naquele lugar. Dona Rosa, a senhora consegue ajustar esse vestido para o batizado do meu neto? Perguntava uma. Será que dá para fazer uma saia nova com esse tecido que ganhei? Pedia outra. Cobrava preços justos, caprichava no trabalho e fazia questão de entregar sempre no prazo combinado. Logo, a notícia se espalhou. O mais importante era que Pirenópolis não tinha nenhuma costureira com lugar fixo, só senhoras que faziam serviços de vez em quando em casa. No fim dos 3 meses de experiência, meu cantinho de costura já dava lucro. Não era muito, mas o suficiente para provar que a ideia era boa. Melhor ainda, tinha trazido clientes novas para venda. Mulheres que vinham trazer uma roupa para ajuste e acabavam comprando mantimentos enquanto esperavam. Até mesmo Dona Sebastiana teve que admitir o sucesso. Parece que você tinha razão, ela me disse uma noite, enquanto a gente fazia as contas do mês. O movimento aumentou e o dinheiro das costuras é um bom complemento. Aquela pequena vitória mudou algo entre nós duas. Não viramos melhores amigas da noite para o dia, e as críticas não acabaram completamente. Mas agora havia um respeito diferente,
um reconhecimento de que eu tinha mais a oferecer do que apenas trabalho de casa e cuidados com o filho. Os meses viraram 1 ano, depois 2. Davi crescia forte e cheio de energia, enchendo a casa com suas correrias e perguntas sem fim. A venda ia bem nas mãos de Arlindo, com minha ajuda nas contas e o serviço de costura que tinha crescido tanto que agora incluía até mesmo vestidos de noiva por encomenda. Dona Sebastiana, mesmo mantendo opiniões fortes sobre como as coisas deviam ser feitas, tinha aprendido a falar de um jeito menos duro, e eu tinha aprendido a não levar tudo como ataque pessoal. Foi nesse tempo de mais paz que um novo desafio apareceu. A doença de seu Firmino. Com 82 anos, o pai de Dona Sebastiana começou a ficar confuso e fraco. Às vezes, não reconhecia as pessoas. Outras vezes, esquecia coisas que tinham acontecido no mesmo dia ou se perdia em lembranças de muito tempo atrás. É a idade, explicou o Dr. Geraldo depois de examiná-lo. A cabeça vai se desgastando, assim como o corpo. Ele vai precisar de cuidados o tempo todo daqui para frente. Dona Sebastiana assumiu a responsabilidade principal pelo pai, mas com a venda exigindo atenção e Davi sempre ativo, logo ficou claro que ela não dava conta de tudo sozinha. Sem que ninguém pedisse, comecei a ajudar nos cuidados com seu Firmino, dando os remédios nas horas certas, ajudando com banhos e comida, fazendo companhia para ele nas longas tardes em que ele ficava entre confusão e momentos de clareza. Você é uma boa menina, ele me dizia quando estava lúcido. Sebastiana teve sorte de ganhar você na família, mesmo que ela demore para admitir. Aqueles momentos cuidando de seu Firmino criaram algo novo entre mim e Dona Sebastiana. Vendo como eu tratava o pai dela com paciência e carinho, mesmo quando ele estava confuso ou agitado, alguma coisa nela pareceu finalmente se abrir. Uma noite, depois de colocarmos seu Firmino para dormir, depois de um dia particularmente difícil, ela me surpreendeu com um convite. Vem, Rosalina, vamos tomar um chá na cozinha antes de dormir. Sentadas à mesa da cozinha, com o cheiro do chá de camomila subindo das xícaras e a casa silenciosa em volta, tivemos nossa primeira conversa realmente sincera. Você tem sido boa com meu pai, ela começou. Melhor do que eu conseguiria ser sozinha. Gosto dele, respondi simplesmente. Ele sempre foi gentil comigo, desde o primeiro dia. Ela balançou a cabeça, com um sorriso triste e rápido. Papai sempre teve esse jeito com as pessoas. Minha mãe era mais como eu, prática, rigorosa. Ele era o coração da família, ela, a estrutura. Ela parou, olhando para o chá. Acho que puxei mais a ela do que gostaria. Era a primeira vez que a ouvia falar da própria mãe, ou fazer qualquer tipo de reflexão sobre si mesma. A senhora só quer o melhor para sua família. Falei, sentindo que ela precisava de algum tipo de conforto. Não é algo ruim. Não é só isso, ela respondeu, me surpreendendo com sua franqueza. Também tenho medo. Sempre tive. Medo de perder as pessoas que amo, de não conseguir protegê-las. Quando perdi meu primeiro filho, antes de Arlindo nascer, algo quebrou dentro de mim. Sinto muito, respondi, tocada com a revelação. Não sabia desse filho. Poucos sabem. Foi uma gravidez difícil desde o começo. Ele nasceu antes do tempo, viveu só algumas horas. A voz dela parecia vir de longe, como se falasse de outra vida. Depois disso, os médicos disseram que seria difícil eu engravidar de novo. Quando finalmente consegui ter Arlindo, anos depois, ele virou minha vida inteira. Meu milagre, minha segunda chance. De repente, tanta coisa fez sentido. O controle excessivo, a superproteção, o medo constante de que algo desse errado, a resistência a qualquer mudança que pudesse trazer algum risco, por menor que fosse. E então, ela continuou, depois de criar esse filho com tanto cuidado, de protegê-lo de tudo que pude, ele aparece um dia dizendo que vai se casar com uma moça da roça que mal conhece. Ela me olhou, não com a dureza de antes, mas com uma sinceridade crua. Fiquei apavorada, Rosalina. Não porque você vinha da roça, ou porque não tinha estudo, mas porque era uma estranha, alguém que poderia levar meu único filho embora, que poderia magoá-lo, que poderia não saber cuidar dele como eu cuidei. Eu amo seu filho, respondi com simplicidade. Nunca faria nada para magoá-lo. Sei disso agora, mas naquela época... Bem,
O medo não é uma coisa que a gente controla com a cabeça. Ela tomou um gole de chá. E então você chegou, tão jovem, tão diferente de tudo que eu conhecia. Tentei moldar você do meu jeito, fazer de você uma extensão de mim mesma. Foi injusto e egoísta. Fiquei em silêncio, processando aquelas palavras que jamais esperava ouvir. Era quase um pedido de desculpas, vindo de uma mulher que provavelmente nunca tinha pedido desculpas na vida adulta. A senhora fez o que achou certo, respondi finalmente. E olha, aprendi muito. Não seria metade da dona de casa que sou hoje sem seus ensinamentos. Ela sorriu, um sorriso verdadeiro que raramente mostrava. Você aprendeu o que quis aprender e jogou fora o resto. E ainda trouxe suas próprias ideias, como essa costura que todo mundo agora procura. Tem sua própria força, Rosalina. Diferente da minha, mas não menos valiosa. Terminamos nosso chá num silêncio confortável, um entendimento que não precisava de mais palavras. Quando nos levantamos para ir cada uma para o seu quarto, ela fez algo que nunca tinha feito. Me deu um abraço rápido e desajeitado. Obrigada, ela sussurrou, por cuidar tão bem da minha família, nossa família. Corrigi suavemente. Ela concordou com a cabeça, aceitando a correção. Nossa família, repetiu. Aquela conversa na cozinha marcou o início de uma fase nova no meu relacionamento com Dona Sebastiana. Não viramos melhores amigas da noite pro dia, claro. Ainda tínhamos nossas diferenças, momentos de tensão, brigas ocasionais. Mas agora existia uma base de respeito e compreensão que tornava tudo mais fácil. Os dias seguiram seu rumo. Davi, agora com quase 3 anos, enchia a casa com sua energia sem fim e perguntas que não paravam. Meu cantinho de costura crescia além do espaço limitado nos fundos da venda. E Arlindo continuava cuidando do comércio com a mesma dedicação tranquila que tinha herdado do pai. Foi numa tarde de domingo, enquanto toda a família descansava depois do almoço, que o tio de Arlindo, irmão de seu Antônio, apareceu sem avisar. Geraldo era um homem gordo, de voz alta e gestos exagerados, completamente diferente do irmão mais velho que tinha sido meu sogro. Morava em Goiânia e raramente visitava Pirenópolis, aparecendo só em festas de fim de ano ou ocasiões especiais. Tio Geraldo! Exclamou Arlindo, surpreso ao vê-lo na porta. Que bom ver o senhor! Aconteceu alguma coisa? Nada grave, sobrinho. Ele respondeu, entrando sem esperar convite. Só precisava conversar sobre negócios de família. Dona Sebastiana, que cochilava numa cadeira de balanço na varanda, acordou com a voz alta do cunhado. Geraldo, o que faz aqui? Também é bom te ver, Sebastiana. Ele respondeu com um sorrisinho irônico. Vim falar sobre a venda, ou melhor, sobre a minha parte nela. Percebi na hora a tensão que tomou conta do ambiente. Arlindo e Dona Sebastiana trocaram olhares preocupados. Que parte, tio? Perguntou Arlindo com cuidado. A venda sempre foi do meu pai. Sim e não, meu rapaz, respondeu Geraldo, sentando-se à mesa da sala como se fosse o dono da casa. Metade daquele terreno era do nosso pai, que deixou dividido igual entre Antônio e eu. Seu pai construiu a venda lá com minha permissão, mas nunca passamos a propriedade oficialmente. Por lei, tenho direito à metade. Dona Sebastiana se levantou, o rosto pálido, mas firme. Isso nunca foi mencionado enquanto Antônio era vivo. Por que vem com essa história agora? Porque agora preciso do dinheiro. Geraldo respondeu sem rodeios. Tenho um negócio importante para fechar em Goiânia e preciso de capital. Vim oferecer primeiro à família. Ou vocês compram minha parte, ou vou ter que vender para quem puder pagar. O silêncio que se seguiu parecia pesar tonelada. Finalmente, Arlindo falou. Quanto o senhor está pedindo, tio? Geraldo mencionou uma quantia que fez meu coração afundar. Era muito mais do que tínhamos conseguido economizar em todos aqueles anos. Isso é extorsão, protestou Dona Sebastiana. Você sabe que não temos esse dinheiro. Negócios são negócios, cunhada. Ele respondeu friamente. Dou a vocês 1 mês para conseguir o valor. Depois disso, vou procurar outros compradores. Depois que Geraldo saiu, sentamos os 3 à mesa da cozinha, tentando digerir o que tinha acabado de acontecer. Ele tem mesmo esse direito? Perguntei, ainda tentando entender a situação. Infelizmente, sim, respondeu Dona Sebastiana com um suspiro. O pai deles deixou o terreno para os 2. Antônio construiu a venda com o próprio dinheiro, mas o terreno,
Metade é mesmo de Geraldo. Ele nunca se importou antes porque estava sempre metido em outros negócios. Nunca precisou desse dinheiro. E agora? O que vamos fazer? Arlindo parecia perdido. Mais jovem e frágil do que eu o tinha visto em muito tempo. Não temos nem metade desse valor, ele murmurou. Mesmo vendendo parte do estoque, mesmo usando todas nossas economias, e se vendêssemos a casa? Sugeri, pensando no imóvel onde morávamos. Não podemos, explicou Dona Sebastiana. A casa e a venda são uma propriedade só. É tudo parte do mesmo terreno, da mesma escritura. Passamos os dias seguintes num estado de ansiedade constante, buscando soluções que pareciam impossíveis. Arlindo foi ao banco, mas o empréstimo oferecido cobriria apenas uma fração do valor necessário. Eu aumentei as horas de trabalho na costura, aceitando todas as encomendas possíveis, mas era como tentar encher um poço com gotas de chuva. Uma semana depois do ultimato de Geraldo, recebi uma visita inesperada na venda. Dona Conceição, esposa do farmacêutico e uma das minhas melhores clientes de costura, veio com uma proposta surpreendente. Rosa, fiquei sabendo da situação de vocês com o terreno. Ela começou, depois de se certificar que estávamos sozinhas. Meu marido e eu estamos dispostos a ajudar. Ajudar como, Dona Conceição? Podemos emprestar parte do dinheiro que vocês precisam, ela explicou. Com duas condições. Primeiro, queremos sociedade na venda, não apenas um empréstimo. Segundo, queremos que você expanda seu negócio de costura. Talvez até abra um ateliê separado. Seu talento está desperdiçado nesse cantinho apertado. Fiquei sem palavras, surpresa demais para responder na hora. Por que fariam isso? Perguntei finalmente. Porque acreditamos em vocês, ela respondeu simplesmente. E porque é um bom negócio. A venda dá lucro, e seu trabalho de costura tem potencial para ser muito mais do que é agora. Prometi discutir a proposta com Arlindo e Dona Sebastiana, e voltei para casa com a cabeça fervilhando de possibilidades. Uma parte de mim estava empolgada com a ideia de expandir a costura, ter um espaço só meu. Outra parte temia a reação da minha sogra, a ideia de ter sócios no negócio que sempre foi da família. Para minha surpresa, foi Dona Sebastiana quem mostrou mais resistência. Sócios? No comércio que Antônio construiu com tanto sacrifício? Jamais. Mas, mãe, é isso ou perder tudo? Argumentou Arlindo. Se tio Geraldo vender para estranhos, podemos até ser forçados a sair daqui. Deve haver outra solução, ela insistiu, andando nervosamente pela cozinha. Então, parou de repente, como se tivesse tomado uma decisão difícil. Tem algo que não contei a vocês. Tenho algumas economias guardadas. Não é muito, mas pode ajudar. Arlindo e eu trocamos olhares surpresos. A senhora tem economias? Desde quando? Perguntou Arlindo. Desde sempre, ela respondeu com um quê de orgulho. Seu pai me dava um dinheiro para as despesas da casa. Sempre economizei um pouco, guardando para emergências. Foi assim que paguei o tratamento quando você teve aquela pneumonia aos 12 anos. Era o nosso segredo. E quanto a senhora tem guardado? Perguntei, tentando não parecer ansiosa demais. Não o suficiente para resolver tudo, mas ajudaria. Com isso, o empréstimo do banco e nossas economias atuais, talvez pudéssemos negociar com Geraldo. Oferecer metade agora e o resto em parcelas. Foi o que tentamos. Geraldo, surpreendentemente, aceitou nossos termos. Talvez porque realmente precisasse de dinheiro urgente. Talvez porque, no fundo, ainda tivesse algum respeito pelos laços de família. Conseguimos um acordo. Pagaríamos parte à vista e o resto em 2 anos, com juros pequenos. Estava tudo encaminhado quando outro problema surgiu. O banco, na última hora, reduziu o valor do empréstimo aprovado. Estávamos de volta à estaca zero, precisando encontrar mais dinheiro em poucos dias. Foi então que Dona Conceição e seu marido voltaram à cena. Dessa vez, com uma proposta diferente. E se, em vez de sociedade na venda, comprássemos o seu negócio de costura? Sugeriu ela. Você continuaria como a costureira principal, mas num espaço maior, com equipamentos melhores. Poderíamos até trazer outras funcionárias, expandir para toda a região. A ideia me atingiu como um balde de água fria. Vender meu pequeno negócio? A coisa que tinha construído do zero, que me dava orgulho e independência? Mas que escolha tínhamos?
Discutimos a proposta em família naquela noite. Arlindo estava relutante, sabendo o quanto a costura significava para mim. Dona Sebastiana, surpreendentemente, foi quem ofereceu a visão mais prática. É melhor do que perder a venda inteira, ela argumentou. E você sempre pode recomeçar depois, Rosalina. Seu talento não vai embora só porque vendeu o negócio. No dia seguinte, com o coração pesado, aceitei a proposta de Dona Conceição. O dinheiro da venda, somado às nossas economias e às reservas secretas de Dona Sebastiana, foi suficiente para fechar o acordo com Geraldo. A propriedade estava segura, mas eu tinha perdido meu cantinho de realização pessoal. As semanas seguintes foram difíceis. Embora continuasse trabalhando como costureira no novo ateliê de Dona Conceição, não era mais a dona, não tomava mais as decisões. Voltava para casa todas as noites com um vazio no peito que nem mesmo o abraço caloroso de Davi conseguia preencher completamente. Foi Dona Sebastiana, ironicamente, quem me ajudou a superar esse período. Uma noite, enquanto lavávamos a louça do jantar juntas, ela fez uma observação que mudou minha perspectiva. Sabe, Rosalina, quando Antônio morreu, achei que tinha perdido tudo. Não apenas meu marido, mas meu propósito na vida. A venda era nossa. Tínhamos construído juntos. De repente, era Arlindo quem estava no comando, não eu. Como a senhora superou isso? Perguntei, realmente interessada. Percebi que o importante não era ser dona do negócio, mas fazer parte dele, contribuir de alguma forma. Encontrei meu lugar ajudando com as contas, com o planejamento. Ainda era útil, ainda era necessária. Ela me olhou diretamente nos olhos. Você também vai encontrar seu novo lugar. Talvez não seja como dona daquele cantinho na venda, mas será algo igualmente importante. Suas palavras ficaram comigo, ecoando nos dias que se seguiram. Comecei a olhar meu trabalho no ateliê com outros olhos. Não como uma perda, mas como uma oportunidade de aprender, de crescer em habilidade sem a pressão de gerenciar tudo sozinha. Alguns meses depois, surgiu uma oportunidade inesperada. O dono da loja ao lado da venda, um senhor idoso que vendia artigos variados, decidiu se aposentar e voltar para sua cidade natal. Colocou o ponto à venda por um preço surpreendentemente acessível. E se comprássemos? Sugeria Arlindo durante o jantar. Poderíamos expandir a venda ou... Hesitei, quase com medo de expressar o que realmente queria. Ou... Ele me incentivou. Ou eu poderia recomeçar meu negócio de costura lá. Desta vez, maior, melhor organizado. Olhei nervosamente para Dona Sebastiana, esperando resistência. Para minha surpresa, ela foi a primeira a apoiar a ideia. Faz todo sentido, ela declarou. Aquele espaço está bem localizado e você já tem clientela fiel. Muitas de suas antigas clientes ainda perguntam por você, sabia? Nem todas se adaptaram ao jeito da Dona Conceição de fazer as coisas. O entusiasmo dela me pegou desprevenida. A senhora realmente acha que pode dar certo? Não acho, tenho certeza, ela respondeu com convicção. E desta vez podemos fazer melhor. Um contrato claro, tudo registrado conforme a lei. Metade seu, metade nosso. Uma verdadeira empresa familiar. A proposta me emocionou mais do que conseguia expressar. Não era apenas a chance de recomeçar meu negócio. Era o reconhecimento final de que eu era realmente parte da família, parte dos planos para o futuro, parte de um nós que incluía Dona Sebastiana. Nas semanas seguintes, trabalhamos juntos nos preparativos para comprar a loja vizinha e transformá-la no novo ateliê de costura. Arlindo cuidou da parte financeira e legal. Eu planejei a arrumação e os equipamentos necessários, e Dona Sebastiana, surpreendentemente, se encarregou de espalhar a notícia entre clientes antigas e potenciais. O ateliê da Dona Rosa vai reabrir em grande estilo, ela anunciava para quem quisesse ouvir. E desta vez, com espaço para receber encomendas maiores, até mesmo vestidos de noiva completos. O orgulho dela ao falar do nosso novo empreendimento era quase engraçado, considerando como tinha resistido à ideia inicial anos atrás. Mas eu não me importava. Aquela mudança na atitude dela representava o quanto nosso relacionamento tinha evoluído, o quanto tínhamos crescido juntas através das dificuldades. O novo ateliê abriu as portas 3 meses depois, com uma pequena festa para clientes e amigos.
Tínhamos pintado as paredes de um amarelo alegre, instalado prateleiras para mostrar tecidos, e no centro do espaço, minha fiel máquina de costura Singer dividia espaço com uma nova, mais moderna, que Arlindo tinha comprado como surpresa. Para você poder ensinar outras moças, ele explicou. Construir algo maior do que conseguiria sozinha. A ideia de ter aprendizes, de passar meu conhecimento adiante, nunca tinha me ocorrido antes. Mas agora, olhando para aquele espaço cheio de possibilidades, comecei a imaginar um futuro onde o ateliê da Dona Rosa seria mais do que apenas um lugar de trabalho. Seria um ponto de encontro, um centro de aprendizado, uma parte viva da comunidade. Obrigada, sussurrei para Arlindo, enquanto observávamos os convidados, admirando o novo espaço, por acreditar em mim, por fazer isso acontecer. Não fui só eu, ele respondeu, indicando Dona Sebastiana com um movimento discreto da cabeça. Ela estava conversando animadamente com algumas clientes, explicando as vantagens do novo sistema de agendamento que tínhamos criado. Mamãe está tão empolgada com isso quanto você. Acho que finalmente encontrou algo para preencher o vazio que papai deixou. Observei minha sogra com novos olhos, vendo não mais a mulher controladora e crítica dos primeiros anos, mas uma parceira, alguém que tinha encontrado uma segunda chance através da mesma dificuldade que quase nos destruiu. Somos uma boa equipe, não é? Comentei, sentindo uma onda de gratidão por tudo que tínhamos superado juntos. A melhor, Arlindo concordou, abraçando meus ombros. Quem diria que aquela crise com tio Geraldo acabaria nos trazendo até aqui? De fato, o que começou como uma ameaça à nossa segurança tinha se transformado numa oportunidade de recomeço, de crescimento, de redefinição de quem éramos como família e como empreendedores. Naquele momento, com Davi correndo animado entre os convidados, o novo ateliê brilhando de possibilidades e até mesmo Dona Sebastiana sorrindo com genuína felicidade, senti que finalmente tínhamos chegado a um lugar de equilíbrio. Um lugar onde eu não era apenas a esposa de Arlindo ou a nora de Dona Sebastiana, mas Rosalina, costureira, empresária, parte importante de uma família que tinha aprendido a valorizar o que cada um tinha de melhor a oferecer. Os meses que vieram depois da abertura do novo ateliê foram de trabalho duro e alegria crescente. O negócio prosperou além do que eu sonhava. Logo precisei contratar ajuda. Primeiro Zefinha, minha amiga de infância que tinha mãos de fada com agulha e linha, depois duas moças jovens que aprendiam cada técnica que eu ensinava com um entusiasmo que me contagiava. Dona Sebastiana, para minha surpresa constante, se revelou uma administradora eficiente e criativa. Anos gerenciando a casa e ajudando na venda tinham preparado ela para organizar horários, controlar o estoque de materiais e negociar preços com fornecedores. Nunca pensei que diria isso, comentou Zefinha um dia, quando estávamos sozinhas. Mas sua sogra é uma mulher e tanto. Dá gosto ver como ela coloca ordem nas coisas. As pessoas mudam, respondi, pensando em como nossa relação tinha se transformado ao longo dos anos. Às vezes, só precisam da oportunidade certa. Em casa, tudo também tinha mudado. Davi, agora com quase 4 anos, ia para a escolinha local pela manhã e passava as tardes alternando entre a companhia do pai na venda e a minha no ateliê. Era uma criança esperta e curiosa, adorada por todos, especialmente por Dona Sebastiana, que mostrava para o neto uma ternura que raramente demonstrava com outros. Seu Firmino, embora cada vez mais frágil e confuso, ainda tinha momentos de lucidez em que contava histórias do passado para o bisneto, criando uma ponte preciosa entre gerações. Ver os dois juntos, o velhinho de quase 90 anos e o menino que mal começava a vida, era uma das minhas alegrias silenciosas. Foi numa manhã de outono, com o céu azul sem nenhuma nuvem e o ar fresquinho entrando pelas janelas do ateliê, que Dona Conceição apareceu com uma proposta inesperada. Rosa, tenho uma cliente muito especial que quer conhecer você, ela anunciou, depois dos cumprimentos. É a Dona Eleonora, esposa do novo juiz da comarca. Ela viu o vestido que você fez para minha filha no aniversário de 15 anos e ficou encantada. Fico feliz em atendê-la, respondi, sempre grata por novas clientes, especialmente de famílias importantes da região. Não é só isso, Dona Conceição continuou,
baixando a voz como quem conta um segredo valioso. Dona Eleonora está organizando um grande evento em Goiânia, uma recepção para autoridades importantes. Ela precisa de alguém que possa fazer não apenas o vestido dela, mas também os das filhas e algumas peças para outras convidadas ilustres. Meu coração disparou com o tamanho da oportunidade. Era o tipo de trabalho que poderia fixar meu nome não apenas em Pirenópolis, mas em toda a região. É muita responsabilidade, comentei, sentindo uma mistura de empolgação e medo. Quanto tempo teríamos? 2 meses, Dona Conceição respondeu. É pouco, eu sei, mas ela está disposta a pagar muito bem. E mais importante, Rosa, se você fizer um bom trabalho, isso pode abrir portas que nem imaginamos. Prometi pensar no assunto e conversar com a família antes de dar uma resposta. À noite, durante o jantar, compartilhei a proposta com Arlindo e Dona Sebastiana. Parece uma grande oportunidade, Arlindo comentou, sempre me apoiando. Mas você conseguiria dar conta de tudo isso e ainda manter o ateliê funcionando normalmente? Com ajuda, sim, respondi. Zefinha poderia assumir mais responsabilidades e poderíamos contratar temporariamente mais uma pessoa. O problema é que eu precisaria viajar algumas vezes a Goiânia para provas e ajustes. Olhei com hesitação para Dona Sebastiana, esperando sua reação. No passado, ela certamente teria se oposto à ideia de eu me ausentar de casa, mesmo que por períodos curtos. Quantos dias você precisaria ficar fora? Ela perguntou, me surpreendendo com a pergunta prática em vez de uma negativa imediata. Talvez 3 ou 4 viagens, no máximo 2 dias cada, calculei rapidamente. Dependeria dos horários das clientes e da complexidade dos ajustes necessários. Ela ficou calada por um momento, como se pensasse em todos os ângulos da situação. Davi ficaria bem comigo enquanto você estiver fora. Ela finalmente declarou. E posso ajudar mais no ateliê também, supervisionar as moças. Não sou costureira como você, mas entendo do negócio. Troquei um olhar surpreso com Arlindo. Ambos esperávamos resistência, não apoio entusiasmado. A senhora realmente acha que devo aceitar? Perguntei, querendo confirmar que tinha entendido direito. Claro que deve, ela respondeu com firmeza. Oportunidades assim não aparecem 2 vezes na vida, Rosalina. Se der certo, seu nome será conhecido em círculos que nunca alcançaríamos aqui em Pirenópolis. Esses contatos podem significar muito para o futuro do ateliê, para o futuro de todos nós. Sua visão prática e de longo prazo me impressionou. Onde estava a mulher que anos atrás temia qualquer mudança, qualquer desvio das tradições? Aceitei o trabalho no dia seguinte e logo me vi mergulhada num turbilhão de atividades. A primeira visita à Goiânia para encontrar Dona Eleonora e suas filhas foi uma experiência assustadora. A mansão onde moravam era maior que qualquer casa em Pirenópolis, decorada com móveis finos e obras de arte que eu só tinha visto em revistas. As mulheres, porém, me receberam com uma gentileza surpreendente. Dona Eleonora, uma senhora elegante de meia-idade, tinha ideias claras sobre o que queria, mas também demonstrou respeito pelas minhas sugestões e conhecimento. Dona Conceição me garantiu que você é a melhor costureira da região, ela comentou enquanto discutíamos os modelos. Disse que você tem um toque especial que transforma tecidos comuns em algo extraordinário. Ela é muito gentil, respondi, corando com o elogio. Faço o melhor que posso com o que aprendi. Humildade é uma virtude admirável, sorriu Dona Eleonora. Mas não deixe que diminua seu talento. Estou confiando a você não apenas meu vestido para uma ocasião importante, mas também a primeira impressão que muitas pessoas terão de minha família. Isso é um voto de confiança significativo. Voltei para Pirenópolis, determinada a justificar aquela confiança. Nas semanas seguintes, trabalhei mais do que nunca. Os dias começavam cedo e terminavam tarde, com minhas mãos constantemente ocupadas, cortando, alinhavando, costurando, ajustando. Zefinha assumiu mais responsabilidades no ateliê, atendendo clientes regulares enquanto eu me concentrava no projeto especial. Dona Sebastiana, fiel à sua palavra, não apenas cuidou de Davi durante minhas ausências, mas também ajudou a manter o negócio funcionando, supervisionando as jovens aprendizes e garantindo que tudo seguisse o padrão de qualidade que estabelecemos.
As viagens a Goiânia, que no início me deixavam ansiosa, nunca tinha passado noites longe do meu filho antes. Acabaram se revelando experiências valiosas. Hospedada numa pensãozinha indicada por Dona Eleonora, eu tinha momentos livres para conhecer a capital, visitar lojas de tecidos muito maiores e mais sortidas que qualquer uma em nossa região, e até mesmo olhar vitrines de grandes lojas para buscar inspiração. Você parece diferente, comentou Arlindo após minha terceira viagem. Mais confiante, talvez, mais expandida, completei, entendendo exatamente o que ele queria dizer. Como se meu mundo tivesse ficado maior de repente. Exatamente isso. Ele concordou com um sorriso. Fica bonita em você essa confiança. À medida que o projeto avançava e os vestidos tomavam forma, crescia também minha consciência do que aquele trabalho representava. Não apenas em termos de dinheiro, que era considerável, mas como um marco na minha jornada profissional. A menina da roça que sonhava em escapar da enxada estava agora criando peças para algumas das mulheres mais influentes do estado. Quando finalmente entreguei os últimos vestidos, uma semana antes do grande evento, Dona Eleonora expressou sua satisfação de forma concreta. Você superou minhas expectativas, Rosa, ela declarou, admirando seu reflexo no espelho, usando o elegante vestido azul noite que eu tinha feito. Nunca me senti tão bem numa roupa. É como se você tivesse entendido exatamente quem sou e traduzido isso em tecido e linha. Fico feliz que tenha gostado, respondi, genuinamente emocionada com o reconhecimento. Não apenas gostei, como quero fazer-lhe um convite, ela continuou. Gostaria que você comparecesse à recepção, como minha convidada pessoal. A proposta me pegou completamente desprevenida. Eu? Na recepção? Mas eu nunca... Sei que pode parecer intimidador. Ela sorriu compreensiva. Mas nada seria mais apropriado do que ter a criadora desses belos vestidos presente para ver seu trabalho admirado. Além disso, acrescentou com um brilho prático nos olhos, será uma excelente oportunidade para você conhecer potenciais clientes. Voltei para casa com a cabeça rodando, dividida entre a empolgação da oportunidade e o terror de não estar à altura. Eu, em um evento da alta sociedade goiana? Com que roupa iria? Como me comportaria? O que diria a todas aquelas pessoas importantes? Você tem que ir, claro, declarou Dona Sebastiana quando contei sobre o convite durante o jantar. É uma honra ser convidada pessoalmente por alguém como Dona Eleonora. Mas eu não tenho nada para vestir, protestei. E nem sei como me portar num evento desses. O vestido é o menor dos problemas. Ela respondeu com um gesto displicente. Você é costureira, pelo amor de Deus. Quanto às regras sociais, bem, posso te ensinar o básico. O resto é ser você mesma, educada, respeitosa e orgulhosa do seu trabalho. Mais uma vez, o apoio de Dona Sebastiana me surpreendeu e comoveu. Ela não apenas incentivou minha participação no evento, como se dedicou a me preparar para ele. Nas noites seguintes, enquanto eu trabalhava no meu próprio vestido, um modelo simples, mas elegante, num tom suave de verde que valorizava minha pele morena, ela compartilhava conselhos sobre comportamento em eventos formais, baseados na sua própria experiência limitada e no que tinha lido em revistas femininas ao longo dos anos. Nunca chegue exatamente no horário marcado, mas também não se atrase demais, ela instruía. Aceite uma taça de champanhe se oferecerem, mas beba devagar, apenas pequenos goles. E lembre-se que em jantares formais começa-se a usar os talheres de fora para dentro. Algumas orientações pareciam exageradas ou antiquadas, mas eu absorvia tudo com gratidão, reconhecendo o esforço sincero de me preparar para um mundo que não era familiar a nenhuma de nós duas. Na véspera da minha partida para Goiânia, enquanto eu finalizava os últimos detalhes do vestido, Dona Sebastiana apareceu no meu quarto com uma caixinha de veludo gasto. Quero que use isto, ela disse, abrindo a caixa para revelar um delicado conjunto de brincos e colar de pérolas. Era da minha mãe. Depois passou para mim. Não são joias caras ou luxuosas, mas são elegantes e discretas, perfeitas para a ocasião. Fiquei sem palavras diante do gesto. Aquelas pérolas eram, provavelmente, o bem mais precioso que Dona Sebastiana possuía, tanto em valor material quanto sentimental. Não posso aceitar, protestei. É uma lembrança de família. Deveria ficar com a senhora ou ser guardada para alguma neta no futuro. Não estou dando,
Estou emprestando, ela esclareceu, embora seus olhos sugerissem algo diferente. E quanto a ficar na família, bem, você é família, Rosalina. Depois de tudo que passamos juntas, acho que já estabelecemos isso, não? Lágrimas vieram aos meus olhos. Aquelas simples palavras, você é família, significavam mais do que qualquer joia poderia representar. Era o reconhecimento final, a aceitação completa de quem eu era e do meu lugar naquela casa, naquela vida que tínhamos construído juntos. Obrigada, consegui dizer, com a voz embargada pela emoção. Vou usá-las com muito orgulho e cuidado. Na noite do evento, enquanto eu andava nervosa pelos salões da mansão onde a recepção acontecia, as pérolas de Dona Sebastiana pareciam me dar uma confiança que eu não sabia que tinha. Não era apenas um adorno, era um símbolo de apoio, de pertencimento, de uma jornada compartilhada através de dificuldades e vitórias. Dona Eleonora me apresentou a inúmeras pessoas, sempre destacando o meu talento com palavras generosas. Recebi vários elogios pelos vestidos, algumas perguntas sobre meu trabalho e até mesmo alguns contatos de potenciais clientes. Nunca imaginei que uma costureira do interior pudesse criar peças tão sofisticadas, comentou uma senhora elegante que depois descobri ser esposa de um deputado estadual. Você tem um dom raro, minha querida. Aprendi com minha mãe desde pequena, respondi com simplicidade. E tento melhorar a cada dia, estudando revistas, observando tendências, autodidata e talentosa, ela sorriu. Uma combinação poderosa. Vou precisar de seu contato para meu próximo evento em Brasília. Brasília, a capital do país. Meu trabalho chegando a lugares que eu, menina da roça, jamais sonhei alcançar. Voltei para Pirenópolis 2 dias depois, carregando não apenas o pagamento generoso pelos vestidos, mas uma pasta cheia de cartões de visita e promessas de futuras encomendas. Mais importante, eu trazia comigo uma nova consciência do valor do meu trabalho e das possibilidades que se abriam no horizonte. A recepção em casa foi calorosa. Davi correu para os meus braços assim que entrei pela porta, cobrindo meu rosto de beijinhos. Arlindo me abraçou longamente, orgulhoso do sucesso que aquela viagem representava. Até mesmo seu Firmino, num dos seus momentos de lucidez, pediu para ouvir todos os detalhes do grande baile, como ele chamou o evento. Mas foi a reação de Dona Sebastiana que mais me tocou. Depois que todos se recolheram, quando estávamos sozinhas na cozinha tomando um chá antes de dormir, ela pegou minhas mãos entre as suas e disse com voz embargada: Sabia que você conseguiria. Desde aquele dia em que insistiu em montar seu cantinho de costura na venda, contra todas as minhas objeções, vi algo em você, uma força que nem você mesma conhecia ainda. E olhe agora, ela fez um gesto amplo, como se indicasse não apenas o sucesso recente, mas toda a jornada que tínhamos percorrido. A menina da roça conquistou a capital. O que vem a seguir, Rosalina? O mundo? Ri, emocionada pelo orgulho evidente dela, tão diferente do ceticismo dos primeiros anos. Não, Dona Sebastiana, não quero o mundo, só quero construir algo bom aqui, com minha família, algo que possa crescer e durar. Ela balançou a cabeça, aprovando. Sabe a decisão. As raízes precisam ser fortes para que os galhos possam se estender longe. Naquela noite, deitada ao lado de Arlindo, já adormecido, fiquei pensando na metáfora das raízes e galhos. Era exatamente isso que tínhamos construído. Uma base sólida de confiança, respeito e trabalho conjunto que agora nos permitia sonhar mais alto, alcançar mais longe. E o mais surpreendente de tudo, aquela que um dia tentou cortar minhas asas agora era uma das maiores incentivadoras do meu voo. A vida tem mesmo caminhos inesperados, pensei enquanto o sono chegava. Por trás dos desafios mais difíceis, às vezes se escondem as maiores bênçãos, apenas esperando que tenhamos coragem, persistência e sabedoria para encontrá-las. Os meses seguintes foram de prosperidade crescente. Meu nome se espalhou além das fronteiras de Pirenópolis, trazendo clientes de cidades vizinhas e até mesmo de Goiânia. O ateliê precisou se expandir novamente, contratando mais costureiras e até mesmo um entregador para levar as encomendas maiores. Em meio a esse sucesso todo, uma notícia especial trouxe ainda mais alegria para nossa família.
Eu estava grávida do segundo filho. Davi, agora com quase 5 anos, ficou radiante com a ideia de ter um irmãozinho ou irmãzinha. Arlindo não cabia em si de felicidade. E Dona Sebastiana, ela chorou quando contei, as lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto normalmente contido. Outro netinho, ela murmurou, colocando a mão suavemente sobre minha barriga ainda plana. Outra chance de fazer melhor. A senhora já faz muito bem, assegurei, cobrindo sua mão com a minha. Davi te adora, sim, mas com ele demorei muito para abrir o coração. Perdi tempo precioso com medos bobos e orgulho. Com este, ela sorriu através das lágrimas. Vou amar sem reservas desde o primeiro dia. Hoje, olhando para trás depois de tantos anos, vejo como aquela menina da roça percorreu um longo caminho. O ateliê da Dona Rosa virou uma referência não só em Pirenópolis, mas em toda a região. Minhas criações já vestiram noivas, debutantes, madrinhas e até mesmo uma primeira-dama estadual. O mais importante, porém, não foram os vestidos que criei ou o nome que construí. Foi a família que formamos, os laços que fortalecemos, as lições que aprendemos ao longo do caminho. Davi, meu primogênito, é hoje um homem formado, pai de 2 filhos lindos que são a luz dos meus olhos. Helena, a filha que nasceu daquela segunda gravidez, seguiu meus passos na moda, mas foi além. Estudou design em São Paulo e hoje comanda a parte criativa do nosso negócio, que já não é mais só um ateliê, mas uma pequena fábrica de roupas que emprega 15 famílias da região. Arlindo, meu companheiro de toda a vida, continua com seu jeito calmo e sua dedicação silenciosa. Os cabelos agora estão brancos, as mãos têm manchas da idade, mas os olhos ainda brilham do mesmo jeito quando me olham. E Dona Sebastiana, ela nos deixou há 5 anos, aos 92 anos, rodeada pelo amor de filhos, netos e bisnetos. Até o último dia manteve aquela lucidez afiada, aquela capacidade de ver o que precisava ser feito e aquela coragem de dizer verdades, mesmo quando eram difíceis de ouvir. 2 dias antes de partir, ela me chamou ao seu quarto. Estava fraquinha, mas o olhar ainda era forte. Rosalina, ela disse segurando minha mão com aqueles dedos agora finos como galhos secos. Quero te agradecer. Agradecer pelo quê, Dona Sebastiana? Sou eu quem deve tudo à senhora. Por ter tido paciência comigo, por não ter desistido, por ter mostrado a esta velha teimosa que o novo nem sempre é ruim, que mudança nem sempre é perda. As lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto ela continuava. Quando você chegou, achei que ia perder meu filho. Em vez disso, ganhei uma filha, 2 netos maravilhosos e uma vida muito mais rica do que jamais teria tido sozinha. Depois, ela tirou do dedo um anel simples de ouro, aquele que nunca saía da mão dela desde que conheci. Isto foi o primeiro presente que Antônio me deu, antes mesmo de ficarmos noivos. Quero que fique com você. Não posso aceitar, Dona Sebastiana. Isto deve ficar com Arlindo ou com Davi. Não, ela insistiu, colocando o anel na minha palma e fechando meus dedos sobre ele. Quero que fique com você, a filha que escolhi, não a que o sangue me deu, a filha que me ensinou mais do que eu ensinei a ela. 3 dias depois, ela partiu serenamente durante o sono. No velório, todos comentavam como parecia em paz, como tinha um leve sorriso no rosto. Sei que era verdade. Ela partiu completa, realizada, rodeada pelo amor que tanto temeu perder, mas que acabou multiplicando através de sua própria capacidade de crescer e se transformar. Uso o anel dela até hoje, junto com as pérolas que um dia me emprestou e depois insistiu que eu guardasse para passar para Helena quando chegar a hora. São símbolos de uma jornada que começou com medo e desconfiança, mas terminou com amor e respeito mútuos. Se tem uma lição que aprendi com toda essa história, é que os maiores obstáculos muitas vezes se transformam nas maiores bênçãos. Aquela sogra difícil, que parecia destinada a ser minha adversária, tornou-se uma das maiores aliadas da minha vida. Aquelas críticas dolorosas acabaram me fortalecendo, me empurrando a ser melhor do que eu acreditava poder ser. E aquela menina da roça, que um dia sonhou em fugir da enxada sem saber exatamente para onde ir, acabou encontrando seu caminho não fugindo de suas raízes, mas honrando-as, transformando-as em força e sabedoria.
Hoje, quando minhas netas me perguntam o segredo de uma vida feliz, respondo o que Dona Sebastiana me ensinou nos seus últimos anos. As raízes firmes permitem galhos que alcançam o céu. Nunca tenha medo de crescer, de mudar, de se reinventar, mas também nunca esqueça de onde veio e quem te ajudou a chegar onde está. É assim que espero ser lembrada um dia. Não como a costureira talentosa que vestiu gente importante, mas como alguém que soube transformar desafios em oportunidades, que encontrou amor onde havia desconfiança, que construiu pontes onde poderia ter erguido muros. A história da menina da roça e da sogra difícil poderia ter sido um relato de conflito e mágoa. Em vez disso, tornou-se uma jornada de crescimento e reconciliação que ainda hoje, tantos anos depois, continua a dar frutos, através dos filhos, netos e de todas as vidas que conseguimos tocar ao longo do caminho. E se você me perguntasse se faria tudo de novo, mesmo sabendo das dificuldades que enfrentaria, minha querida, sem pensar duas vezes, porque foram exatamente aquelas dificuldades que me moldaram, que me fizeram forte, que me ensinaram o valor da perseverança e da fé. Como dizia Dona Sebastiana nos seus momentos de sabedoria, a vida não é feita dos caminhos suaves que percorremos com facilidade, mas das montanhas íngremes que nos obrigam a crescer para conseguir subir. E que montanha linda e desafiadora foi a nossa! Sabe, minhas queridas, tem dias que sento aqui na varanda desta casa, com o vento balançando as flores do jardim e o cheiro de café fresco vindo da cozinha, e penso em como a vida dá voltas que a gente nunca espera. Às vezes vejo as jovens mães de hoje com suas sogras e lembro da minha luta com Dona Sebastiana. Quantas lágrimas eu derramei escondida, mordendo o travesseiro para ninguém ouvir. Quantas vezes pensei em desistir, em pegar minha trouxa e voltar correndo para a roça de onde vim. Mas a vida é que nem um bordado. Quando você está fazendo, só vê o avesso, os nós, as emendas, as linhas cruzadas que não fazem sentido. É só depois, quando vira o tecido, que aparece o desenho completo em toda a sua beleza. Se eu pudesse voltar no tempo e conversar com aquela Rosalina jovem e assustada, sabe o que eu diria? Não tenha pressa, menina. As maiores dores muitas vezes escondem os maiores presentes, porque aquela sogra difícil me ensinou a ser forte. Aquele cantinho pequeno nos fundos da venda me ensinou a começar com pouco e valorizar cada conquista. Aquelas críticas constantes me ensinaram a separar o que importa do que é só orgulho ferido. Vejo muita gente hoje desistindo ao primeiro obstáculo, largando relacionamentos, empregos, sonhos porque é difícil demais. Querem tudo pronto, tudo fácil, tudo agora. Não sabem que é justamente nas dificuldades que a gente encontra a nossa verdadeira força. Aqui neste dedo tem o anel que foi de Dona Sebastiana. No pescoço, carrego as pérolas que ela me confiou. Mas o presente maior que ela me deu foi me mostrar que as pessoas podem mudar, que os corações podem se abrir, que até as relações mais difíceis podem florescer em amor verdadeiro se tivermos paciência e persistência. Carrego comigo, mais do que estes objetos, as lições preciosas daquela mulher que um dia pensei ser minha inimiga, mas que acabou sendo uma das maiores mestras da minha vida. Quando olho para essas mãos enrugadas, cheias de marcas do tempo, lembro das mãos dela ensinando, corrigindo e, finalmente, nos seus últimos anos, acariciando com amor. Somos feitos das pessoas que cruzam nosso caminho, sabia? Até daquelas que nos machucam. Especialmente daquelas que nos machucam. Então, minha querida, se hoje você enfrenta uma montanha que parece impossível de escalar, se tem alguém na sua vida que parece destinado só a te fazer sofrer, lembre-se da história da sua avó. Não desista, não endureça seu coração. A semente precisa da resistência da terra para crescer forte e virar árvore. E se um dia alguém perguntar qual foi o segredo da minha vida, direi simplesmente: aprendi a transformar pedras de tropeço em degraus de escada. Foi assim que uma menina da roça sem estudo virou dona do próprio negócio. Foi assim que uma nora rejeitada virou filha amada. Foi assim que descobri que nossa maior força não está em evitar os problemas, mas em encontrar beleza e propósito até nos momentos mais difíceis.
Como diz aquele bordado antigo que minha mãe fez e hoje está na parede da minha sala, Deus não promete céu sem nuvens, mas dá força para enfrentar qualquer tempestade. E essa força, minha querida, você já tem dentro de você. Só precisa descobrir, como eu descobri, que ela aparece justamente quando achamos que não vamos aguentar mais.